Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Mais uma vez, parabéns aí pelo Dia das Mães. E nós vamos ter uma homenagem aí daqui a pouco para todas as mães aqui presentes, né? Aquelas que vieram de manhã e não puderam ou não receberam, mas hoje à noite nós vamos ter também uma homenagem especial para todas elas. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia nessa noite, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 desse Evangelho. Lucas capítulo 4. Nesse mês da família, eu vou falar nessa noite sobre a sogra. Mas uma sogra abençoada por Deus e uma sogra muito amada. Então, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 desse Evangelho. Lucas capítulo 4. 2 versículos apenas, verso 38 e verso 39. Lucas capítulo 4, o verso 38 e o 39. A palavra de Deus nos diz: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Vamos orar, queridos? Senhor, recebe esses momentos de louvor, adoração e gratidão ao teu santo nome. Nós agradecemos porque estamos celebrando a tua pessoa, celebrando a tua obra, celebrando o teu amor, celebrando o teu interesse por nós, celebrando a redenção em Cristo. Que nessa noite o Senhor receba o louvor e a adoração que são devidos ao teu nome. Que nós possamos ser tocados pelo teu Espírito Santo nesse instante. Nossa alma tem sede do Senhor e a tua palavra é água que tira a nossa sede. Por isso, fala conosco, nós pedimos, para que teu Espírito Santo torne essas palavras substância, vida para a nossa própria vida. É o que nós pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu conheço uma irmã muito querida, da onde eu vim da última igreja, e eu me lembro que todas as noites, quando terminava o culto, eu lhe dava carona. Ela morava relativamente perto da igreja. E assim que terminava o culto, ela dizia: não vai esquecer de mim. Eu disse: não vou esquecer por 2 motivos. Primeiro, porque você é sogra do diácono. E segundo, porque você sempre me lembra, não dá para esquecer, né? E eu dava carona todo domingo à noite após o culto. E uma vez o genro dela falou assim para mim: pastor, o seu galardão no céu vai ser muito grande. Eu disse: não, meu galardão no céu vai ser dobrado, porque eu estou levando uma sogra que nem é minha. E era uma pessoa muito querida, né? E até hoje é muito querida. E quando a gente olha para esse texto de Lucas 4, da cura da sogra de Pedro, Jesus faz um milagre ali. Os milagres de Jesus, eles estão distribuídos nos 4 evangelhos, você sabe. E João, ele fala do primeiro milagre de Jesus. E para João, o primeiro milagre de Jesus acontece na formação de uma nova família. Jesus transforma a água comum em vinho de excelente qualidade. A festa de casamento, dependendo da posse dos noivos, que bancava tudo, durava uma semana. Então, quando você ia para um casamento, você levava até mala, porque você ia ficar uma semana fora, celebrando. Já imaginou? Tudo bancado pelo noivo, acomodação, comida e tudo. Então, lá pelo 4º dia da festa, talvez, o vinho tenha acabado. E aí a mãe de Jesus diz: eles não têm mais vinho. Jesus então pede que tragam água, encham aquelas talhas de água, tragam até ele, e depois ele transforma a água em vinho, e não é vinho comum, é vinho de excelente qualidade. João diz então que o primeiro milagre de Jesus acontece na formação de um novo lar.
Lucas, ele fala dos milagres de Jesus. E o primeiro milagre que Jesus realiza em Lucas é a expulsão de um demônio. Em Lucas, Jesus começa o ministério pregando numa sinagoga, e lá tem um demônio, tem um homem endemoniado, ele liberta esse homem, e então ele vai para a casa de Pedro. E lá ele faz o segundo milagre, em Lucas, que é a cura da sogra de Pedro. Então Jesus ama as sogras, porque o segundo milagre que ele faz em Lucas é curar a sogra de Pedro. E nesse mês, queridos, que é dedicado ao lar, eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre a diferença que a presença de Jesus faz dentro da família. Afinal, foi Pedro quem pediu que Jesus fosse ver sua sogra, que estava gravemente enferma e estava de cama. E há quem diga que Pedro realmente amava a sogra, porque ele até levou Jesus para curar a sogra. Ele amava mesmo a sogra dele. Mas há um detalhe importante aqui, quando você olha o relato dessa cura da sogra de Pedro, nos demais evangelhos. João, por exemplo, não fala dessa cura. Os que falam dessa cura são os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Essa cura é citada, então, nos 3 primeiros evangelhos. Só que cada um dos evangelhos tem uma visão diferente dos detalhes que essa cura da sogra de Pedro aconteceu. Só Lucas vai dizer que a febre da sogra de Pedro era uma febre alta, por uma razão clara, né? Óbvia. Lucas era médico, e ele faz um diagnóstico mais preciso sobre a febre. Não é uma febre comum, para Lucas é uma febre alta. Lucas também diz, o Lucas registra, aliás, que Jesus repreendeu a febre. Marcos não fala isso, Mateus não fala isso, mas Lucas diz que Jesus repreendeu a febre, e os comentaristas dizem que possivelmente Jesus identificou ali a presença do maligno naquela doença, e por isso ele deu uma ordem de comando para o maligno, para acabar com a febre. É como um médico que descobre a bactéria, um médico que descobre um agente infeccioso e entra com medicação para combater e para dizer para a doença acabar. Lucas registra isso. E a febre é sinal de que alguma coisa má não anda bem, aliás, alguma coisa não anda bem no nosso corpo. E Jesus não cura só a febre. Jesus cura a infecção da febre, ou causada, que a febre apenas atesta, né? E a sogra de Pedro fica em pé imediatamente. O outro detalhe que só Lucas menciona é essa frase aqui. Pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Mateus não fala isso, Marcos não diz. Dizem os outros que só Jesus pegou direto a mão dela e a puxou, quase que puxou da cama para ela levantar. Só que Lucas faz questão de dizer que houve um pedido pela cura dela, porque não é o médico que procura o paciente, mas é o paciente que procura o médico. Aí o pedido, pediram que Jesus curasse. E Jesus é o médico dos médicos. Jesus é aquele que cura aqueles que pedem a sua ajuda, aquele que é socorro presente. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, como diz o profeta Isaías. Outra coisa interessante, os evangelhos de Mateus e Marcos dizem que assim que ela é curada, ela se levanta e começa a servir os que estão ali na casa, Jesus e os demais. Só que Lucas acrescenta uma frase, ela se levanta imediatamente. Só Lucas diz isso, que ela é curada e se levanta imediatamente e começa a servir. Lucas é médico, Lucas gosta de detalhes, de minúcias, e ele deve com certeza ter ficado muito impressionado com essa cura. Agora Marcos é o único dos evangelhos que tem essa frase aqui, tomou-a Jesus pela mão e ajudou-a a levantar-se. Tomou-a. E o verbo que ele usa tomar no grego é kratel, que tem a ver com poder, que tem a ver com sustentar com as mãos. Jesus sustentou a sogra de Pedro com as mãos. E um dos nomes que Jesus recebe na teologia cristã é Pantocrator. E Pantocrator, todo-poderoso, significa aquele que sustenta tudo.
aquele que sustenta o cosmos, aquele que sustenta o universo, aquele que sustenta tudo o que existe. Mas por que será que Marcos usa essa palavra? Jesus é o que sustenta. Se você olhar no Evangelho de Marcos, lembre, estamos lendo Lucas, mas se você ler o Evangelho de Marcos, na mesma passagem, e comparar o que vem antes da cura da sogra de Pedro, lá em Marcos, Jesus está na sinagoga, e ele expulsa o demônio de um homem que está ali. Depois disso, ele vai para a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. E depois de curar a sogra de Pedro, diz Marcos, ele cura um leproso. Então veja a sequência. Ele expulsa um demônio, ele cura uma mulher, ele cura um homem. Jesus vai desfazendo as obras do diabo que começaram lá no Éden. Porque a serpente foi a primeira a pecar, depois Eva pecou, tomando o fruto, comendo e dando ao seu marido, depois Adão pecou. Então, por que Jesus é o pantocrator? Por que Jesus é aquele que sustenta tudo? Porque ele desfaz as obras malignas. Porque Jesus é aquele que conserta a desordem que o pecado e Satanás causaram na ordem do universo e na ordem da própria vida. Ele deu um golpe fatal e definitivo sobre o diabo. Ele triunfou sobre os principados e potestades. Ele venceu a morte através da ressurreição. Então, queridos, Jesus é aquele que sustenta todas as suas coisas, tudo que é dele, pela palavra do seu poder. João vai descrever Jesus em Apocalipse como aquele que tem a igreja, aquele que tem os crentes em sua mão direita, símbolo de autoridade e poder. João lembra para você que eu, você e tudo que pertence ao Senhor está na mão dele, na mão direita, na mão de poder, na mão de autoridade. E se nós nos afastarmos de Jesus, nós caímos doentes, nós ficamos fracos, nós perdemos a capacidade de viver os desafios da vida com alegria e com fé. E não é à toa que Hebreus capítulo 10, 24 e 25, há uma exortação para a igreja. Quando o autor de Hebreus diz, consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. O autor de Hebreus diz que a função da igreja é que cada um de nós nos incentive no amor e nos incentive um ao outro à prática das boas obras ou do bem. Não deixemos de nos reunir como igreja, como é o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, quanto mais vocês veem que o dia se aproxima. Então Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E Jesus entra na casa de Simão. E assim também ele quer entrar na sua casa, na sua vida, na sua história, e tratar as suas doenças, as suas mazelas, os seus pecados, as suas tristezas, os seus conflitos. E ele quer nos erguer como ergueu a sogra de Pedro da cama, daquele momento, daquele estágio e daquele instante de prostração. O seu braço continua estendido. Suas mãos continuam abertas e os seus ouvidos estão atentos à nossa oração. Para que nós possamos ficar em pé, para que nós possamos ser sarados, para que voltemos a servir o Senhor e servir uns aos outros. Amém, queridos? Agora, o que nós aprendemos nesse texto sobre a presença de Jesus na casa de Pedro, na família de Pedro? E o que é que o próprio Pedro nos ensina quando ele vai até o mestre e pede que o mestre cure a sua sogra? São 3 lições que eu queria compartilhar com você. A primeira lição é a lição de suprir uma necessidade. Olha comigo o verso 38. Pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Então existe uma necessidade na casa de Pedro. E a sogra de Pedro está incapacitada, ela não tem condição nem de ajudar a si própria, ela não tem condição de suprir as necessidades diárias da sua casa, nem de fazer o almoço, nem de cuidar da casa, nem de cuidar das responsabilidades da sua vida. Ela está literalmente prostrada. E ela não tem quem a ajude. Ela sofre com essa febre que a prostrou de cama. E nesse estado, ela carece de alguém que supra a sua necessidade.
E quem faz isso? É Pedro. Pedro sabe disso. Pedro leva Jesus até a casa. E ele mostra um exemplo muito bonito para nós. Sempre que houver alguma necessidade, queridos, Deus nos dá olhos para ver. Nós somos os olhos de Deus, nós somos os pés de Deus, nós somos as mãos de Deus, nós somos os ouvidos de Deus. E sempre que Deus me faz ver uma necessidade, Ele não espera que eu chame alguém para suprir essa necessidade. Ele não deseja que eu chame um outro irmão para suprir a necessidade que eu vi. Pedro viu que a sua sogra estava enferma, e ele levou Jesus até a casa dele, já que a sogra morava com ele. E quando a gente olha para as mulheres da Bíblia, nós vamos perceber que todas são retratadas como a mulher virtuosa lá de Provérbios. As mulheres da Bíblia estão sempre servindo aos outros. Pode olhar com calma e você vai perceber isso. Nós vemos isso em Marta e Maria. Quantas vezes Jesus esteve lá na casa deles, Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia registra algumas, eu acredito que foi muito mais do que está na Bíblia. Ele estava lá e Marta e Maria o serviam. Nós lemos também sobre Dorcas, que no livro de Atos costurava vestidos para viúvas. Nós encontramos Lídia, vendedora de púrpura, que se converteu através da mensagem de Paulo e fez da casa dela uma igreja. A igreja dos Filipenses começou na casa de Lídia. As mulheres que foram ao túmulo de Jesus e levaram especiarias para prepararem o seu corpo no dia da ressurreição. O próprio Jesus e seus discípulos tinham mantenedoras, que frequentemente eram mulheres ricas. E elas são mencionadas como Joana e Susana, que prestavam assistência financeira a Jesus com seus bens. O ministério de Paulo era financiado por algumas mulheres. Uma diaconisa chamada Febe é mencionada na Bíblia como protetora, provedora de Paulo. Outras mulheres ajudaram Paulo na sua tarefa e nas suas viagens missionárias, como Evódia e Sintique. A mulher é sempre vista na Bíblia como operando, agindo, socorrendo, servindo. E na nossa casa, na sua família, sempre há uma pessoa que quase sempre carrega a casa nas costas, não é verdade? Em muitas famílias há uma pessoa que parece que carrega a casa e a responsabilidade toda da casa sobre si. Aquela pessoa que nós chamamos de esteio, aquela pessoa que nós chamamos de alicerce do lar. Mas essa pessoa ela pode adoecer em algum momento, como a sogra de Pedro. Ela pode passar por alguma crise pessoal. Ela pode ser vítima de um estresse. E nessas horas o que se faz necessário é que aqueles que estão do lado possam suprir a sua necessidade. Porque não existe, queridos, mulher maravilha. E nem existe homem de ferro que em algum momento não vão desfalecer, que não vão precisar de ajuda. E eu sei que existem muitos filhos que reclamam até que a sua mãe é chata, porque a mãe pega no pé, porque a mãe cobra muito, porque a mãe fica insistindo. Só que é preciso você dar valor à sua mãe, ao seu pai, porque não existe ninguém verdadeiramente nesse mundo que ame os filhos tanto como pai e mãe. E é por isso que é necessário também suprir a necessidade daquele que cuida de você. Eles estão lutando para manter a família coesa, para manter a família estruturada. E geralmente quando alguém que é o esteio, o alicerce, a estrutura da casa, começa a reclamar muito, quando, por exemplo, a sua mãe começa a reclamar muito, alguém que é o suporte da casa, não é porque é chata, mas é porque está sobrecarregado, e só está falando porque está pesado, porque para falar leva tempo. E quando alguém começa a falar muito de um mesmo assunto, é porque está sobrecarregado,
E até falar é pesado. Porque não é fácil você reclamar e lamentar uma situação que vem se arrastando muito tempo e você tenta segurar, mas chega uma hora que isso sai, isso verbaliza. Então não é chatice, é estresse. A gente costuma olhar para o texto de Marta e Maria, né? E eu já vi muitas pessoas pregarem. Marta era estressada e Maria era crente. Marta era crente carnal, Maria crente espiritual. Marta era boa, Marta era a nervosa e Maria a fiel. Mas para mim, Marta não estava sendo chata com Maria. Marta só estava dizendo: ei, eu preciso de ajuda. A gente pega só aquele recorte daquele texto para chegar à conclusão do relacionamento de Marta e Maria só naquilo, né? Mas como será que era o dia a dia de Marta e Maria, fora daquele recorte? Talvez Marta estivesse pedindo socorro, me ajude. Então, como é que você pode ajudar aquela pessoa da sua família, que muitas vezes é o alicerce do lar, e que pode estar sobrecarregado, sobrecarregada? Suprindo uma necessidade. Porque quem é muito ativo, geralmente, pega várias coisas para fazer ao mesmo tempo. Eu sei, você está lembrando da sua mãe. Sua mãe está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mãe é assim, geralmente. Está cuidando de uma centena de coisas ao mesmo tempo. É aquele tipo de pessoa que vê uma necessidade na sua frente e não fica esperando alguém fazer. Vai lá e toma toda a iniciativa. Vai lá e faz. Pessoas assim são proativas, são ótimas em liderança. Elas têm uma motivação interna que não acaba. A pilha Duracell não acaba nunca. E são determinados, são rápidos, resolvem problemas, mas muitas vezes também se cansam. E o que eles precisam é que alguém ajude a lavar a louça, a colocar a mesa, a tirar o lixo, a cuidar do cachorro, a arrumar as camas. E Jesus deu um exemplo muito simples, mais profundo, sobre como suprir uma necessidade. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E você sabe que naquela época não havia calçamento, e as pessoas andavam por ruas cheias de areia quente. E você usava sandálias, então os pés não só ficavam cheios de areia, como ficavam quentes. De forma que quando você chegava na casa de alguém, a primeira medida era lavar os pés. Não só para que os pés ficassem limpos, mas para que você tivesse um refrigério, aquela água fria, gostosa, naqueles pés que andaram quilômetros, estão quentes. E aí você recebe aquela água nos pés, geladinha, gostosa, e fica cheiroso, e refresca o seu corpo. E muitas vezes, queridos, caminhar pela estrada da vida, deixa as pessoas também carentes de um tempo de refrigério, de um apoio, de uma ajuda. E Jesus faz isso pelos discípulos. Jesus não apenas cobra deles atenção, cobra deles missão, cobra deles atividade, mas quantas vezes Jesus chamou-os para ficar um pouco à parte e repousar? E aqui ele está fazendo a mesma coisa, está dando um refrigério para os seus discípulos. E aí ele encoraja os discípulos a fazerem a mesma coisa que ele fez. Então o que nós aprendemos com Pedro? Suprir a necessidade uns dos outros. Porque família, então, é divisão de tarefas. A família é o espaço onde cada um dos membros pode e deve servir uns aos outros. Há muitos anos atrás, eu estava iniciando o pastorado numa nova igreja, e eu conheci uma família, marido, a esposa e 3 filhos na universidade. E essa irmã, ela era uma irmã que fazia tudo em casa, literalmente tudo. E nós sentamos várias vezes com ela e com presbíteros para conversar com ela. Só para você entender como era esta irmã, ela, todas as manhãs, ela se levantava, o marido tinha dificuldade de locomoção, trabalhava, mas
tinha diabetes, ela colocava as meias no pé do marido todos os dias. Ela se levantava às 5 da manhã para preparar o café da manhã do marido e dos 3 filhos. Os 3 filhos não sequer punham água para ferver. Ela preparava o café da manhã dos 3 filhos. Ela lavava a roupa dos 3 filhos. Ela preparava o almoço todos os dias dos 3 filhos e do marido. E no final de semana ela fazia a faxina sozinha. E toda a louça de todo dia, quando ela chegava, porque ela trabalhava na escola, professora, 2 períodos, ao chegar em casa, claro, tinha aquela pia maravilhosamente cheia, e ela lavava tudo sozinha. Essa irmã adoeceu e contraiu anemia e morreu. Ao morrer, a casa dela se desestruturou. Os filhos não sabiam nem lavar uma louça. Os filhos não sabiam fazer arroz. Os filhos não sabiam onde que estava cada coisa na casa. Ninguém sabia como tocar a vida em frente. Ela cuidou de todo mundo. Ninguém cuidou dela. É triste isso, queridos, mas existe. Quantas histórias podem existir semelhantes a essas? De forma que, se você está vendo alguém na sua casa sobrecarregado, ajude, faça algo. A segunda lição que Pedro nos ensina aqui é cuidar. No verso 39, diz que Jesus repreendeu a febre que a deixou. A segunda atitude de Pedro: Pedro sabe que chegou o momento de cuidar da sogra. É aquela fase da vida onde os pais se tornam filhos e os filhos se tornam pais. É a chegada do envelhecimento, e com o envelhecimento vem a perca das capacidades, a chegada das doenças, muitas vezes as quedas, os incontáveis exames médicos. E Pedro sabe que está chegando essa hora de cuidar da sua sogra, que tanto cuidou da esposa, que tanto cuidou dele. Dizem que quando os noivos vão casar, eles fazem a lista dos itens, né? E passam para os padrinhos a lista dos itens. Fazem aqui também isso? É comum? E aí eles fazem, quando vão casar, a lista, né, dos itens para pedir para os padrinhos, e pedem para os padrinhos comprar na Toque Stock, na Ferreira Costa, na Leroy Merlin. Quando o casal faz 35 anos de casados, eles vão comprar na Esquisita, nas lojas americanas, no Atacadão, lá no Alecrim. E quando o casal faz 55 anos de casado, eles compram na Pague Menos, na Drogazil, na Rede Farma. Vai mudando o ambiente de compra dos casais, né? Das famílias. Essa é a fase em que aquele que cuidou, agora precisa ser cuidado. Mas não é preciso esperar envelhecer para você cuidar de quem você ama. Cuidar tem a ver com valorizar a pessoa que está do seu lado. Entender algumas coisas. Entender, por exemplo, que com a passagem do tempo, aquelas manias que você tem, sabe aquelas manias que eu tenho e você tem? Quando a gente é jovem, elas vão aumentar. Aqueles tiques que você tem quando é jovem, quando você vai ficar velho, eles ficam mais fortes ainda. Se você já não tinha tanta paciência quando era jovenzinho, na hora que você envelhecer, vai ter menos ainda. Se o som alto te aborrecia antes, quando era jovem, hoje você nem quer ouvir nada. Você quer ir para o meio do mato, para não ouvir nem passarinho, no máximo lá passarinho. Queridos, todo mundo envelhece como viveu. E se eu e você não fizermos em nós mudanças, a grande possibilidade é que a gente vai envelhecer do jeito que a gente viveu quando era jovem. É uma boa dica para a gente se autoavaliar e dizer: se eu quero ficar um velhinho legal, uma velhinha legal,
Se eu não quero ficar chato, se eu não quero ficar ranzinza, eu tenho que parar de fazer isso agora, porque a possibilidade é que, quando eu ficar velho, vai dobrar, vai ficar ao quadrado, a minha tristeza, a chatice, etc. O que a conversão a Cristo faz, queridos, é transformar o nosso caráter, não a nossa personalidade. Tem muita gente que confunde conversão, achando que conversão muda a personalidade de alguém, muda o caráter. Então tome cuidado ao dizer, por exemplo, que Deus não converteu uma pessoa só porque a pessoa é teimosa. Ela é teimosa, Deus não converteu ela. Não, teimosia é um traço de personalidade, não tem nada a ver com caráter. Não é pecado. Pecado é grosseria. Pecado é estupidez, agressividade nas palavras, é ira sem controle, é fazer um mal para alguém. E a verdade, queridos, é que as pessoas da nossa família nem sempre vão estar bem. Nem você. Nem sempre vão estar de bom humor. Nem sempre vão estar cantando, assobiando todo dia. Nem sempre vão estar cheios do Espírito Santo. Nem sempre vão acertar, nem sempre vão fazer tudo corretamente. Então, da mesma maneira que a gente faz manutenção no nosso carro, manutenção nas máquinas, manutenção na saúde, manutenção no apartamento onde nós moramos, nós também precisamos fazer manutenção de relacionamentos. E cuidar de alguém exige palavras e exige atitude. Salomão escreveu certa vez que a morte e a língua, a morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, comerá do seu fruto. Qual é o fruto que eu vou comer? Resultado do que eu falo. Se a morte e a vida estão no poder da língua, e do jeito que eu uso a minha língua, eu vou comer do fruto que eu falo. Não é o outro que vai comer, é você. Que tipo de fruto nós vamos colher do que nós falamos? Eu sei que o ser humano tem uma facilidade imensa para criticar, mais criticar do que elogiar. Tem mais facilidade para encontrar defeito do que virtude. É próprio do ser humano isso aí. Mas tem um autor que eu gosto muito, você conhece, Gary Chapman, que escreveu vários livros sobre relacionamento humano. E num desses livros ele cita a frase de um psiquiatra americano chamado Ross Campbell. E Ross Campbell diz que dentro de cada pessoa existe um tanque emocional vazio, à espera de ser cheio com amor. Ross Campbell diz que nós somos um tanque, como um tanque de combustível vazio, esperando para ser preenchido. E quando alguém está com o seu tanque minimamente cheio, vai se sentir amado, vai se desenvolver normalmente. Mas se anda com um tanque vazio o tempo todo, vai ter muito problema. Como você andar com o seu carro e com um tanque vazio, vai parar, vai atrasar muita coisa, não vai poder realizar o que você precisa. Então nós precisamos desenvolver a prática, queridos, de encher um ao outro. Eu acho que aquilo que Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, também vale da gente dizer, encha aquele que está do seu lado com boas palavras, do Espírito mesmo. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, é paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E as pesquisas médicas, elas comprovam que quando a gente recebe um elogio, quando você ouve um elogio sobre você, isso libera dopamina no seu cérebro, que é semelhante ao ato de ganhar dinheiro. Quando alguém te elogia, você sente um prazer tão grande como se você tivesse recebido um aumento de salário. E essa sensação, causada pelo elogio, te leva também a querer elogiar outros. É a corrente do bem, influencia você a fazer o mesmo. Eu, por exemplo, não tinha muito hábito de escrever. É interessante que eu fui descobrir esse desejo de escrever sobre tudo, não direcionado sobre um tema, lá pelo ano de 1994. Eu fazia um curso de pós-graduação em Campinas, em educação cristã,
E eu tinha uma professora que era uma pastora norte-americana chamada Sharon George. E um dos trabalhos que eu fiz, ela corrigiu, e ela me entregou o trabalho escrito, e ela falou o seguinte: olha aqui, naquele sotaque americano, né? Olha aqui, Deus vai te cobrar muito esse dom que você tem de escrever bem para abençoar a igreja dele. Eu nunca tinha pensado nisso, nunca achei que pudesse escrever, só que essa fala me despertou para o desejo de, será que é isso mesmo? Será que Deus me deu isso? Então vou tentar. E aí eu comecei a escrever, não parei de escrever. Percebe, talvez alguém da sua família está esperando apenas um comentário, apenas um elogio, apenas uma palavra que está guardada, cuja pessoa, aliás, tem guardada dentro de si alguma coisa que pode abençoar muita gente. E de repente uma fala sua de incentivo pode ajudar essa pessoa a florescer, despertar e colaborar com muita gente. Uma palavra de encorajamento. Nós precisamos aprender, queridos, isso. A Bíblia está cheia de exortações para que a gente se encoraje um ao outro. De forma que cuidar de alguém é demonstrar que essa pessoa importa para nós. E que nós queremos essa pessoa por perto mais tempo. Então o encorajamento faz bem para você e faz bem para a pessoa que está do seu lado. E a última coisa que nós aprendemos com Pedro está no verso 39, que é a expressão prática do Evangelho. Olha comigo o verso 39, sobre a sogra de Pedro. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que quando uma pessoa é abençoada ou beneficiada por Deus com uma cura física, com alguma salvação, com restauração, essa pessoa faz uma pergunta a Deus: Senhor, o que é que eu posso fazer por ti? A pessoa que recebe uma dádiva de Deus, a pessoa que recebe algo da parte do Senhor, ela fica tão feliz, e ela diz: Senhor, o que é que eu posso fazer por ti? Vamos lembrar de Isaías. Isaías entrou no templo, e ele viu a glória de Deus, ele ouviu os serafins cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Só que ele viu mais do que anjos, ele viu o pecado dele também. E ele confessa o seu pecado. Ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E ao confessar o pecado, Isaías escuta. O Senhor fala com ele: a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. E aí o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde rapidamente: eis-me aqui, envia-me a mim. Todas as vezes que alguém na Bíblia é abençoado, ela se pergunta, a pessoa pergunta: Senhor, o que é que eu posso fazer por ti? A mulher samaritana é ouvida, é salva por Jesus, ela larga o cântaro, e ela vai correndo na cidade, e diz: venham ver um homem que falou tudo que eu tenho feito. Ele é o Messias. O homem que foi curado, que mendigava na porta do templo, quando ele é curado, ele entra no templo saltando, expressando adoração e contando coisas boas de Deus. É sempre assim na Bíblia. Jesus tinha ido à sinagoga naquela manhã. E provavelmente na hora do almoço, ele vai para a casa de Pedro. E por quê? Porque alguns acreditam que nesse período aqui, Jesus estava começando o ministério, e ele fez da casa de Pedro a sua base missionária. Então Jesus dormia ali, comia ali, treinava os discípulos ali, na casa de Pedro, e era ajudado pela sogra de Pedro. Pedro havia prometido seguir Jesus até a morte. E Pedro ofereceu sua casa para Jesus fazer da sua casa uma igreja primitiva ou uma base missionária. E a sogra de Pedro, quando é curada da febre, ela se levanta
e vai preparar o almoço para Jesus. De forma que servir, queridos, para mim, servir é a evidência mais prática de que alguém realmente se converteu. Para mim, a evidência da conversão não é a pessoa confessar Jesus, é isso também. A evidência da conversão é a pessoa dar frutos do Espírito, sim, também. Mas não há como você dizer que uma pessoa se converteu se a pessoa não serve. Se ela não dispõe sua vida. Se ela não dispõe o que é e o que tem para Jesus. Se ela não diz, agora eu quero servir o Senhor Jesus o resto da minha vida até a morte. Porque ela fica tão agradecida, impactada com o que recebeu dele, que ela quer viver para ele o restante da sua vida, na verdadeira conversão. E servir é um meio muito prático de testemunhar que nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor. Porque o Evangelho não é uma teoria bonita dada para pessoas religiosas para colocarem no seu currículo dizendo eu sou bonzinho porque eu sou crente. O Evangelho não é isso. O Evangelho é alguma coisa muito prática. O Evangelho é bacia e toalha. O Evangelho é bacia e toalha. É você dedicar os melhores anos e as melhores coisas que tem a serviço de Jesus, para quem precisa de Jesus. Servir. Só que, infelizmente, queridos, faz tempo que no meio evangélico existe uma ideia muito errada de que nós somos salvos e nós somos chamados para servir só a Deus. Aí as pessoas, quando elas são solicitadas, elas dizem, não, eu sirvo Deus, eu estou servindo meu Deus. A igreja está precisando de um monte de coisa. Não, eu sirvo Deus, não posso ajudar, eu sirvo o Senhor. Deus me chamou para servir Ele. Errado. Está errado. Deus não precisa de ninguém para servi-lo, Ele é dono de tudo. Eu pergunto para você, do que Deus tem falta que Ele precise pedir para alguém? Não é? Deus precisa de ajuda para fazer o que Ele precisa? Não. Deus precisa de mim para pregar o Evangelho? Não. Deus precisa de mim para ajudar alguém? Não. Ele pode fazer sozinho, mas Ele deu esse privilégio e missão, a mim e a você. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quem é servo de Deus, também serve pessoas que Deus ama. Quem é servo de Deus vive para oferecer, não para receber. Quando você estiver na igreja, reclamando que ninguém te serve, pensa melhor que você não está aqui para ser servido. Você está aqui para servir o seu irmão. Quem é servo de Deus não fica perguntando, o que você pode fazer por mim? Mas pergunta, o que eu posso fazer por você? Não é isso que Jesus fez, queridos? Dá para você imaginar Jesus deitado numa rede e falar, Pedro, hoje não vou fazer nada, traz uma laranja aí, um suco de laranja e acerola para eu beber, vem me abanar aqui, João, que está calor. Dá para imaginar Jesus fazendo isso aí? Usando os discípulos para benefício dele? Não. Ele veio servir. Quem é servo de Deus, não anota no papelzinho o que faz para alguém, para depois cobrar o que fez do outro. É triste, né? Quando as pessoas fazem algo dizendo eu faço ao Senhor, e depois, quando alguém não agradece, está vendo? Não faço mais, ninguém agradece o que eu fiz. Mas você fez para quem? Não é? Se você fez para o Senhor, fez para o Senhor. Se recebeu obrigado, tudo bem. Se não recebeu obrigado, tudo bem. Você não está fazendo só para pessoas. O C.S. Lewis diz uma coisa que eu acho muito importante. Uma das coisas que o amor faz é apagar a distinção
entre dar e receber. Por quê? Quem contabiliza crédito e débito não ama. É pesado, mas é verdade. Amar não é você fazer uma coluninha no papel e dizer para a pessoa que está do seu lado: o seu débito está maior que o seu crédito, hein? Você está devendo mais para mim do que ofereceu. C.S. Lewis diz: o amor não contabiliza crédito nem débito. O amor não conta, não soma. E ele diz também: o amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. O amor faz coisas que a obrigação não é capaz de fazer. Quantas vezes você fez coisas que não eram sua obrigação, mas fez por amor? Porque quem ama, aliás, faz, mesmo que não seja sua obrigação e mesmo que não seja o seu dever. Faz por amor. Depois de Jesus lavar os pés dos discípulos, ele disse assim: vocês me chamam de Senhor. E é verdade, eu sou o Senhor. Então, se eu, sendo o Senhor de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu dei o exemplo para vocês, para que vocês façam o que eu fiz. Então, a pergunta de Jesus é: quem você está servindo atualmente, além de Jesus? Eu quero concluir contando uma experiência que eu vivi alguns anos atrás, que eu achei fantástica. Eu fiz uma segunda pós-graduação também em Campinas, na área de plantação de igreja e revitalização de igrejas, em 2009, e eu fui participar numa dessas vezes de um congresso de plantadores de igreja, lá em Campinas. E o norte-americano, pastor norte-americano, estava dando uma palestra, contando a experiência dele. E eu achei desafiadora a experiência dele plantar uma igreja, lá nos Estados Unidos. Ele se dirigiu para um estado americano, cuja maioria daquela cidade era de negros, e ele branco. Ele se mudou para esse bairro só de negros, para começar uma igreja ali. E ele orou muito, dizendo: Deus, o que eu vou fazer para chamar esse povo? Eu sou o único branco da cidade. O que eu devo falar, se é que eu devo falar alguma coisa? Aí ele disse que Deus falou com ele uma coisa: serve. Aí ele ficou pensando, como é que eu vou servir esse povo que mora na cidade? Aí ele disse que quando nevava, ele arrumou uma maquininha portátil e todos os dias, durante o tempo de neve, ele limpava a calçada de cada morador com essa maquininha. Todo dia. Rua por rua, casa por casa, limpando a neve. Quando era verão, as folhas caíam, ele limpava e varria as folhas, casa por casa, rua por rua, quarteirão por quarteirão. 3 anos. Ele não falou uma palavra, ninguém falou com ele. E ele limpando neve e varrendo a rua, limpando neve e varrendo a rua. 3 anos. Até que um dia, depois ou durante esses 3 anos, em que ele só limpou a calçada dos vizinhos e tirou a neve da calçada dos vizinhos, as pessoas começaram a abrir a janela e olhar aquele homem todo dia limpando. Não era serviço da cidade, não era serviço público, só tinha ele. Começaram a estranhar, e ele limpando, e as pessoas olhando da janela para fora, aquele homem branco, limpando a casa, a frente da casa deles, varrendo. Aí eles começaram a sair. E começaram a ir até ele dizendo: o que esse doido está fazendo aqui? Esse branco no meio da gente, limpando a nossa neve e varrendo nossas folhas. E chegaram para ele e perguntaram: o que você está fazendo aqui? Ele disse: eu estou servindo vocês. Da onde você vem? Quem te mandou fazer isso? Jesus. Que Jesus? O Jesus lá.
Jesus, Jesus. Ele mandou você varrer a casa, tirar a neve, Esse cara é doido, pensaram, né? E aí, o que aconteceu? Ele ficou continuamente fazendo isso, queridos. Até que um dia ele convidou quem quisesse ir para a casa dele tomar um lanche. E aí os vizinhos começaram a ir. Começaram a chegar, tomavam lanche, ele começava a pregar o evangelho. Resultado, no 5º ano nasceu uma igreja ali. E está lá até hoje. Servir. A melhor maneira, queridos, de alcançar alguém com o evangelho, seja dentro de casa ou fora, é detectar o que a pessoa precisa e suprir a necessidade dela. Que o Senhor nos ajude a termos olhos para ver qual é a necessidade à nossa volta e que Ele nos leve à ação. Afinal de contas, essa estratégia de Jesus da toalha e da bacia nunca falhou. E é para isso que nós somos chamados pelo Senhor Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.